você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio iremos discutir e debater sobre tendências, inovação e, por que não, inteligência artificial e os seus modelos generativos e tudo mais, aplicado a um segmento que só cresce e que faz total diferença no mundo moderno. No século XXI, a gente está falando de digitalização das empresas, processos de negócio e, obviamente, a sustentação de uma operação de uma empresa totalmente digital. Você é digital? Tenho certeza que sim. Já consumiu algum serviço dessa empresa que a gente vai conversar hoje? Muito provavelmente sim também. Quem é a empresa? Antes, obviamente, o meu convidado é o Yuri Menck, que é o Marketing Manager da Sirion Brasil. Yuri, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Obrigado, Vinícius. Tudo bem? Tudo Muito jóia. obrigado. É um prazer estar aqui conversando com você sobre um assunto que realmente desperta bastante interesse, né, atualmente, que é a inteligência artificial. Pois é, e é um desafio, né, Yuri? A gente falar de inteligência artificial e, poxa, como assim computação em nuvem, inteligência artificial, o que tem a ver com essas coisas funcionando e o que tem a ver com o meu negócio, né? Eu só quero hospedar meu servidor, só quero hospedar a minha aplicação e nada mais. A gente, obviamente, eu e você que já sabe que é muito além disso, tem muito mais coisas para descobrir. Mas, Yuri, antes de a gente começar no nosso tema principal, eu queria que você pudesse explicar um pouquinho para a gente o que é a Sirion Brasil hoje aqui, que teve diversas transformações ao longo do tempo e, obviamente, associado à sua carreira, que também faz muitos anos junto nessa transformação. Conta aqui pra gente, por favor. Não, é ótimo começar por aí, porque aí também já dá um gancho para a gente falar um pouquinho sobre a evolução da inteligência artificial no tempo. A Sirion é uma empresa, uma marca relativamente nova, como marca, a Sirion surgiu há pouco mais de 2 anos, mas é uma empresa que está presente no mercado da América Latina e do Brasil desde a década de 90. Nós surgimos aqui como INPSAT, lá atrás, uma empresa de serviços de engenharia de telecomunicações, de serviços de redes privadas sob medida para empresas. Focamos no mercado corporativo, passamos por diversas fusões e aquisições ao longo do tempo. Tivemos dentro do portfólio de marcas aí, nós tivemos Global Crossing, Level 3, CenturyLink, Lumen, e recentemente, há 2 anos atrás, nós fizemos um spin-off da Lumen, que é uma companhia mundial, uma plataforma mundial de tecnologia, e surgiu a Sirion, uma empresa que hoje está focada em entregar infraestrutura digital crítica para empresas conduzirem seus negócios. Então, tudo isso que você está comentando, processamento, data center, segurança, transmissão de dados, colaboração, são serviços que a gente tem dentro do portfólio. Eu estou na Sirion desde 2000, já há bastante tempo, ah, vivendo aqui a rotina do dia a dia da empresa. Juntos, né, nós participamos de um mercado onde era saindo de um mercado estatizado de telecomunicações, lá no final da década Sim. de 90, onde as empresas tinham muitas dificuldades e muitas limitações no acesso às telecomunicações, onde ainda nem existia o conceito de data center, como a gente vê hoje, o data center terceirizado. Passamos pela evolução da internet no mercado brasileiro e no mercado mundial, passamos pela introdução do smartphone, do mercado móvel, todas as mudanças que isso trouxe para o mercado. Vivemos a computação em nuvem, vivemos hoje em dia muito de repatriação, muito da inteligência artificial chegando, e estamos aqui falando exatamente sobre isso, inteligência artificial. É interessante observar que muita gente enxerga a inteligência artificial como algo totalmente novo, Pois é. mas não é bem assim, Não é. né? Os primeiros estudos de inteligência artificial vêm lá da década de 30, 40, quando eu ainda era entusiasmado por tecnologia, lá na minha pré-adolescência, eu acompanhava, eu tinha lá aqueles computadores iniciais, né, os modelos TK, os Apple, Commodore, e já nas revistinhas vinham alguns códigos em Basic falando sobre inteligência artificial, alguns exemplos de como implementar a inteligência artificial. Por que só agora isso é uma tendência? Pela evolução da tecnologia. Verdade. É muito dado para processar,
questões como a latência, questões como a interação humana, e a tecnologia foi evoluindo e só agora ela consegue entregar o potencial de computação necessária para executar a inteligência artificial de forma massiva, como a gente conseguiu fazer. Então, esse é um dos motivos que a gente está aqui hoje falando do impacto disso para as empresas. Yuri, nessa sua fala, tem várias coisas que vêm me fazendo um flashback aqui de momentos específicos na área de tecnologia. E bem claro, né? Você deixa aqui um recorte importante. Hoje, super recente, em menos de 2 anos oficialmente, a gente fala com muita naturalidade sobre inteligência artificial generativa, porque tá aí em todas as mídias, literalmente, né? Não somente no mundo tecnológico, mas está em todas as mídias especializadas e não especializadas. Mas você falou, né? Poxa, é um tema que já vem há muitos anos já debatendo, lá na década de 90, no início do ano 2000, cara, inteligência artificial era literalmente só matéria de capa de revista para você vislumbrar possibilidades. Hoje, realidade. Considerando essa própria evolução da tecnologia e hoje uma realidade concreta, chegou. Para a gente que já acompanhava, de certa forma, ver essa tecnologia palpavelmente, né, a um clique de distância é muito legal. Mas o que, que você percebe agora que está a uma distância de um clique, Yuri, dentro do ambiente corporativo? Como é que essa tecnologia pode, de fato, ajudar o tão sonhado e esperado momento? Ok, temos IA. Como agora vamos colocar em prática nos negócios e ajudar as empresas? Sim, o uso da inteligência artificial nos negócios depende, obviamente, do segmento de negócio em que você está. Bem colocado. Então, o segmento bancário tem um uso, o segmento de saúde tem outro, o segmento de governo tem outro uso diferente. A tecnologia em si pode ser a mesma, mas a aplicação dela e a vantagem para o negócio vai depender muito disso, aonde você está introduzido, de certa forma, né? A gente pode dividir a inteligência artificial em 4 grandes categorias. Nós temos a linguagem, né, de processamento mesmo, o processamento de linguagem natural, entender o que as pessoas falam, entender como as pessoas se comunicam, que é o que a gente tem hoje, por exemplo, nos assistentes pessoais que você tem em casa. Não vamos falar uma marca só, mas você tem o Alexa, o Siri, o Google, ah, o que impulsionou aquela maquininha, que ela é tão simples, está tão no nosso dia a dia, né? Nós nos podemos até, a gente até já não se espanta mais, como você comentou. Uma pessoa de uma idade a mais ali pode até se espantar, mas para as crianças é a coisa mais natural do mundo. Já Pois nasceram é. com aquilo ali na sala e elas conversam, fazem o pedido delas como se nunca tivesse nenhuma dificuldade ali dentro. Mas interpretar a voz humana, entender o que nós estamos falando com as gírias, com as, o, o, os acentos, né, com as mudanças, a forma como a gente fala, é algo bastante complicado Sim. para a máquina, demanda muito processamento, demanda muita comunicação. Um outro ramo é a visão, ou seja, as máquinas que entendem o cenário, entendem a, o, digamos assim, conseguem visualizar e entender o ambiente onde estão. Isso está nos carros automatizados, isso está na detecção de imagem, até no teu smartphone. Todo mundo hoje já tem a detecção de face para abrir determinados aplicativos no smartphone. Então, isso também é um campo da inteligência artificial, tem uma série de pesquisas. O machine learning mesmo, ou seja, o aprendizado de máquina, entender grandes volumes de dados e extrair daí alguma coisa, que é a a origem, digamos assim, da inteligência do ChatGPT, e a robótica, a atuação mesmo, como que aí você está falando do carro automatizado, do robô, exatamente, da manipulação física, como que uma máquina entende o ambiente e interage com ele fisicamente. São 4 ramos da inteligência artificial que vão avançando e que têm aplicações muito específicas. Então você pode ter robótica numa indústria, ChatGPT é o que está hoje em dia mais na mídia, digamos assim, porque ele está acessível para todo mundo. Você hoje, custo zero, consegue produzir um texto, consegue Verdade. produzir uma imagem,
consegue fazer um vídeo, né? Então isso está muito fácil, muito prático ali para todo mundo alcançar. Só que lá por trás disso tem milhares de GPUs, de CPUs processando aquela informação. Então isso daí gera um impacto para essas empresas. Interessante porque você citou segmentos também, né? Você citou aí saúde, governo e tudo mais. A gente, de certa forma, quando conhece a tecnologia, a gente sabe mecanicamente como ela funciona, né? Mas o olhar diferente daquela tecnologia para o contexto diferente faz diferença para a Sirium posicionar os produtos e serviços dela, entendendo e sensibilizando exatamente o momento de que, por mais que eu tenha uma infraestrutura robusta, por mais que eu tenha um serviço de ponta, mas entender as particularidades do cliente, seja financeiro, seja marcos regulatórios, faz diferença? O que você acha aí, Yuri? Tem um impacto importante, falando sobre Cilium e falando sobre os data centers em geral, né, existe uma tendência de impacto muito grande da inteligência artificial à medida que isso vá sendo efetivamente, colocado em prática nas empresas. Hã, Falando desses modelos de inteligência artificial, quando a gente pega, por exemplo, a visão computadorizada ou a interpretação do áudio, são, modelos que demandam muito processamento. Então, o ponto crítico para as empresas está na capacidade de processar aquela informação que chega. Quando a gente fala de robótica e de atuação, o ponto crítico está na latência, está no momento em que você entrega. Então, aí você tem modelos que eles vão estar mais voltados para centros de alto consumo, que têm lá suas especificidades, tem o problema de refrigeração das máquinas, de manutenção da energia daquelas máquinas, de garantir a capacidade de volume de dados. E quando você fala da robótica, da atuação, aí você entra com a latência, aí você tem problemas específicos, por exemplo, de executar o edge computing, o processamento cada vez mais próximo da atuação, para evitar que por um problema de latência a atuação da máquina chegue atrasada e você tenha um acidente, você não consiga executar a tarefa, você tenha algum erro, porque ela enxergou, interpretou a situação, mas até processar e até devolver o comando, quando ela atuou, estava no tempo errado, né? E aí você pode ter isso em situações mais simples, por exemplo, um robô que está executando uma obra de construção ou algo desse tipo, que tem lá um cenário de riscos, ou você pode ter isso num cenário muito grave, que seria, por exemplo, uma cirurgia com um robô, aonde um erro pode ter ali custar uma vida. Isso então tem, conforme o ramo onde você está, você tem a sensibilidade e a aplicação para aquilo ali. Um exemplo, a gente fala de robô, de inteligência artificial, né, mas algo que é usado já há muito tempo, que envolve inteligência artificial, envolve os robôs de software, é a transação financeira no mercado de capitais, Sim, bem que colocado. tem uma sensibilidade de latência assim absurda, porque um, um delayzinho a mais ou a menos ali significa perder algum valor numa transação de uma ação, por exemplo. E é bem interessante porque às vezes é o detalhe técnico que não necessariamente está sendo o principal pivô da contratação daquele serviço, mas é o detalhe que faz a diferença, né? Exatamente, é um detalhe técnico que pode ser a chave para a tua performance, pode resultar ali no teu sucesso ou no teu fracasso, mas aproveitando a tua pergunta e voltando um pouco atrás, tem muita gente com muito dinheiro, né, bancos, por exemplo, segmento de saúde, que são empresas maiores que já vêm, eh, experimentando e introduzindo a inteligência artificial nos seus processos com mais tempo, já tem até alguma maturidade nisso. Mas quando a gente fala, né, do ChatGPT, do Midjourney, dessas tecnologias mais recentes e mais populares, porque de fato o que aconteceu ali, ele conseguiu popularizar para que qualquer um tivesse acesso naquela ferramenta. Aí a gente abre o leque um pouco mais para baixo da pirâmide para um número enorme de empresas que está começando a inteligência artificial meio que no susto. Então você tem
um pequeno supermercado, você tem a agência de publicidade, de marketing, você tem a própria imprensa, por exemplo, que de um momento para outro tem ali dentro uma ferramenta extremamente potente e está começando a entender como é que eu uso isso para gerar valor para o meu negócio. Ah, é muito fácil e também tem aí um pesadelo para os gestores de TI, porque é muito fácil um usuário mais criativo entrar lá e começar a produzir textos pelo ChatGPT, Pois é. ou produzir imagens com Midjourney, com DALL-E, com qualquer outra ferramenta de inteligência artificial. E aí entra o pesadelo, que é como é que você gestiona e controla isso também, essas diferentes iniciativas, né. E aí tem umas dicas, vamos dizer assim, para o gestor de TI, ou seja, como é que ele passa de simplesmente observar aquele fenômeno descontrolado acontecendo dentro da companhia, como é que ele passa a ser um líder efetivo e alavancar TI dentro de casa. O que a gente vê com muito sucesso acontecendo é quando o gestor de TI chama um workshop, ele chama os usuários internos para levantar, fazer um brainstorming mesmo e levantar. Tudo bem, está aí a inteligência artificial e as ferramentas, como que a gente pode produzir oportunidades de negócio com isso? Então, começa ali, né, todo mundo a dar sugestões, dizer como gostaria de usar na sua área, o que pode fazer, o que acha interessante e tal. Você tem uma lista de oportunidades e começa a priorizar essas oportunidades pelo impacto de negócio e pela facilidade de uso de implementação, né? Porque tem muita ideia que é muito interessante, mas a hora que você vai implementar vira Um uma coisa caos. muito complexa. E tem coisas que efetivamente são simples, você implementa e usa. E a partir dali, com essa lista de prioridades, você começa a chamar todo mundo para focar o esforço em conjunto, trabalhar, daí sim, aí você começa a montar as equipes com o especialista de inteligência artificial, o cara de desenvolvimento de software, o usuário final, os especialistas de negócio, e aí eles convergem para focar esforços dentro das mesmas aplicações, dos mesmos modelos de negócio e montam lá um modelo viável mínimo, montam os KPIs para acompanhar aquela implementação, ver se está funcionando, validar, colocar como um processo dentro da companhia e partir para a segunda da lista e trabalhar aí sucessivamente esses cenários para você conseguir produzir sucesso com a inteligência artificial dentro de casa. Você deu dicas importantes, Yuri. Eu acho que quem está vendo e nos ouvindo aqui tem a possibilidade de refletir melhor sobre o tema. Porque às vezes é comum, ou você. A gente fala muito em sede ao pote, né? Você querer adotar por adotar, porque todo mundo está adotando, mas esse processo, essas dicas que você traz, é adotar com consciência e com estruturação, chamando as pessoas, colaborando, não, e também não sendo impositivo e imperativo, né? Tem que usar desse jeito, dessa forma. Deixar a colaboração rolar ali também para poder vir novas ideias. Então, é um caminho importante essa adoção com consciência e colaboração. Seria isso? Sim, exatamente. Você, dentro da estrutura de TI, você conseguir trazer o protagonismo disso para a equipe de TI, que é realmente o responsável pela implementação e pelo sucesso, né. Se o usuário começa a usar e a e a ferramenta que ele está usando tem brechas de segurança, tem problemas regulatórios, como você comentou, tem problemas de performance, depois o problema cai de volta no colo da TI para organizar toda aquela bagunça, digamos assim. Mas a forma de você liderar e gerar o valor vai por aí. E aonde que as empresas estão vendo valor hoje para a inteligência artificial? Muita gente está vendo o valor disso na experiência ao consumidor, porque é a ponta aonde é mais fácil de você implementar. Então, colocar um recurso de inteligência artificial para fazer um chatbot, para fazer produção de texto, digamos assim, para interface com o cliente, é uma aplicação rápida e de resultado mais imediato. Então, muita gente está focando na experiência do consumidor. Em seguida vem o crescimento de receita, estão buscando, através dessas ferramentas,
crescer receita, então criar novos produtos ou explorar o mercado através da inteligência artificial, através de ferramentas de inteligência artificial. E aí, terceira na lista é a redução de custo operacional, porque realmente tem esse espaço, em algumas situações você consegue usar a inteligência artificial para explorar a base de dados, explorar oportunidades de redução de custo dentro da casa, e tem lá um último nível de pessoal que está trabalhando em cima da continuidade de negócio, modelos de continuidade de negócio. Como a inteligência artificial pode ser usada para você avaliar riscos e indicar caminhos para mitigar esses riscos dentro da oportunidade de negócio que você tem. Então, são esses os caminhos que a gente tem visto as empresas trabalhando principalmente na inteligência artificial. Vamos lá, tem uma resposta muito interessante, né, é até uma brincadeira, mas ela é bem realista. A nuvem é o computador dos outros, né, ou seja, Boa. a nuvem é uma coisa que é uma palavra que a gente usou por muito tempo, mas de fato aquela informação está sendo armazenada ou processada em algum lugar, e são os grandes data centers. A Cirium é um desses grandes data centers, existem outros no mercado, e pegando um gancho lá com o comecinho, quando você falou que as empresas que usam tecnologia em algum momento usaram os nossos serviços, muita gente não se dá conta disso. A Cirium é uma empresa que está na retaguarda da tecnologia, ela está na infraestrutura básica, igual a empresa de saneamento, né? O Verdade. cano está lá enterrado, ninguém vê, mas ele está lá fazendo a função dele. A infraestrutura básica é exatamente isso, é a máquina que processa, é o ar-condicionado que mantém aquela máquina refrigerada e funcionando, a energia que não falta, a fibra ótica que está enterrada na rua ou que está no cabo submarino saindo daqui para Estados Unidos. A Cirium, ela trabalha exatamente nesse segmento. Nós temos cabos submarinos levando informação da América do Sul para a Europa e Estados Unidos. Nós temos data centers, mais de 18 data centers aqui na América Latina, investimento continuado no crescimento desses data centers. Você comentou no comecinho, mas já está convidado a fazer uma visita no nosso data center aqui em São Opa, vamos Paulo, ou no nessa. Rio de Janeiro, ou em Curitiba, aonde você conseguir, a gente prepara essa visita. Mas a nuvem é isso. As grandes empresas, por exemplo, as grandes redes sociais, as grandes máquinas de busca, o próprio ChatGPT, eles operam dentro de uma estrutura dessas, e as pessoas no dia a dia, quando você pega o smartphone, ele é uma máquina maravilhosa que tem uma enorme capacidade de processamento, mas ele tem uma grande dependência de dados que não estão naquela máquina. Então, sempre que você está usando um smartphone, você está pegando informação em algum ponto desses servidores que estão espalhados em data centers ao redor do mundo, e isso é a nuvem. Maravilha, bem colocado. Vamos marcar essa visita aí, viu? Vai ser legal. Excelente. Esperamos você por aqui. Muito obrigado. Yuri, brigadão, viu? Até a próxima e até uma visita on-premise no mundo real aí, viu? Até mais, querido. Exatamente. Até. Maravilha. Bem, e você que tá vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o Yuri? Eu adorei, e principalmente pelas dicas, e umas dicas bem valiosas. Se você perdeu alguma, não se preocupe, volte. No modelo antigo era rebobinar a fita. Como não tem mais, então é só voltar aqui alguns minutinhos e anote de novo e coloque em prática essas dicas que o Yuri trouxe para você realmente colocar a inteligência artificial e tantas outras tecnologias de uma forma mais consciente e colaborativa dentro do seu ambiente. Se você chegou até aqui, deixa um comentário, compartilhe esse episódio. E nos vemos lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, link também na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?